Nós voltamos a apresentar o Ideias em Tese e hoje recebemos Cláudio Rota. Durante o doutorado na Unicinos, o nosso convidado fez uma pesquisa que tratou da relação entre capacitações internas da empresa e seu desempenho inovador. Bom, professor, depois de conhecer os passos aí por que passaram a tua pesquisa, a gente quer saber então quais conclusões o senhor chegou com ela. A pesquisa, de certa forma, ela me surpreendeu porque grande parte das capacidades dinâmicas estudadas no que tange às competências, as capacitações internas da empresa, é a capacidade absortiva. E, de fato, capacidade da empresa internalizar um conhecimento, uma informação relevante, perceber que informação é relevante, ou mesmo a capacidade da empresa se flexibilizar, se adaptar, e, por que não, a capacidade da empresa inovar. Mas, pelo incrível que pareça, das 5 capacidades estudadas, aquela que teve maior impacto no sucesso de novos produtos, na pesquisa que eu fiz, foi a clareza das metas. O que pode se concluir que como é importante a empresa colocar bem claro quais são os seus objetivos para ela conseguir alcançar uma determinada meta, por exemplo. Como é importante todos os profissionais, todos os colaboradores terem uma noção clara o que a empresa quer e para onde ela está indo. De forma que, dessa forma, a empresa, os colaboradores têm instrumentos de assim, eu acho que é isso, já que é isso que ela quer, é isso que eu vou oferecer. E isso muitas vezes não se percebe. Então, ao mesmo tempo em que todas essas informações que temos hoje no mundo, como é importante as empresas saberem que tipo de informação é relevante, como internalizar, como é importante ter estrutura para internalizar e integralizar essas informações, nada disso serve se as metas não forem devidamente e claramente postas. E que tipo de perfil o senhor conseguiu perceber, então, junto a essas empresas? Bom, o setor eletroeletrônico tem uma postura mais inovativa, e isso não me surpreendeu, do que é o setor químico. Todas as empresas desenvolvem algum tipo de capacitações, mas são empresas que não oferecem, não têm aquilo que se chama direcionamento a lançamento de novos produtos, estão muito mais focados na eficiência, por exemplo. Não tem planejamento, uma estratégia? Não, os objetivos não são muito claros. Claro que deve ter isso em função de toda a conjuntura, todo o contexto, mas o que se percebe é que as empresas hoje inovam não necessariamente para lançar produtos. Isso também está colocado na pesquisa, que o número de patentes são pequenos, né, de registradas, comparado, por exemplo, às empresas de mesmo porte, no mesmo setor, de outros lugares, de outros países mais desenvolvidos. Mas o que se percebe é que a inovação está muito focada nos ganhos de eficiência. Certo, o senhor tem falado muito aí na palavra inovação, que é uma palavra cada vez mais na moda, né, professor? É exigido que as empresas estejam atentas a essa questão. Mas o que seria realmente inovar para o senhor? Que bom que tu fez essa pergunta, Vanessa, porque isso me dá a oportunidade de agradecer ao meu orientador, Binhetti, né, que foi um professor que me acompanhou, teve muita paciência comigo. Eu acho que ele foi uma pessoa extremamente de uma capacidade e um conhecimento ímpar, né? Então eu devo muito a ele, e nós sempre conversamos o que é essa inovação. Inovação é só uma melhoria? É criar algo novo? Mas há controvérsias, e nós sempre discutimos que inovação é mais do que isso, ela tem que agregar valor. Ela não é uma melhoria que não agregue valor, seja para a empresa, seja para o consumidor, seja para o mercado de uma forma geral, não é inovação. Então, a inovação, quando se pensa numa melhoria, ela tem que ter foco no mercado para ver que tipo de valor ela tem condições de agregar. E para a empresa da mesma forma. Certo, e como é que o senhor vê as contribuições que estão trazidas pelo teu trabalho? O senhor comentou anteriormente comigo que não foi até essas empresas para mostrar esse resultado, mas pretende, enfim. Como é que o senhor vê as contribuições nesse aspecto? Olha, as contribuições, elas não são medidas no curto prazo. Eu acredito que a discussão
as discussões, melhor dizendo, sobre que capacidades, que competências as empresas podem desenvolver, porque, veja, muitas vezes o desempenho da empresa era sempre medido em função daquilo que a média do setor apresentava, ou que a minha principal concorrente apresentava. Se eu tivesse um desempenho superior à minha principal concorrente, eu podia imaginar que eu estava tendo uma vantagem competitiva. Hoje não. Hoje as questões internas elas são mais determinantes do que era alguns anos atrás. A percepção, os recursos e não só os recursos, porque os recursos, a visão em cima dos recursos, eles mostram que os recursos internos da empresa são importantes para a obtenção, mas não explicam como. E as competências, o estudo das capacitações dinâmicas, ao contrário, já começa a oferecer que tipo de capacidade dinâmica eu devo desenvolver na minha empresa para obter um desempenho que eu estou buscando. Certo, professor. Bom, o senhor terminou o doutorado, então, em 2010. Uhum. Depois disso, como é que vem sendo a sua trajetória acadêmica? O senhor que ainda atua como professor, logicamente. Bom, em função do meu perfil multidisciplinar, engenheiro, economista, administrador, minha docência era bastante também abrangente. Dou aula para o curso de design, dou aula para administração, dou aula para o direito, em economia política, dou aula para engenharia, de forma que é bastante abrangente o ramo da docência onde eu atuo. Agora, o que eu pretendo fazer a seguir, se há algum plano, projetos, claro que há. Agora, eu quero tentar entender as organizações do ponto de vista do indivíduo. Né? Se eu olhei antes do ponto de vista econômico, agora, depois administrativo, eu quero começar a perceber como um indivíduo. Talvez a área de neuroeconomia, até em função, pelo fato da minha esposa ela ser uma neuropsicóloga, com doutorado em neurociências, e nós discutimos muito essas questões da neuroeconomia, e eu acho que pode ser uma área que daqui a pouco eu possa me inserir num pós-doutorado. Seria uma maneira de fechar esse ciclo desse assunto? Eu acho que nunca se fecha. Eu acho que o conhecimento não permite que se feche um ciclo. Eu acho que é sempre é um caminho de uma via só, não tem volta. No momento que você percebe a busca do conhecimento, como é importante, como é decisiva para a sua vida, você não para mais de buscar esse conhecimento. E a sua relação com as publicações, professor? É um processo. Você vai trabalhando com revisões, você vai fazendo revisão de literatura, daqui a pouco você começa a fazer uma análise mais aprofundada de determinado tema, e isso aí também é um tema que vai ganhando espaço, é uma preocupação que também começa a ser cada vez mais presente, a questão das publicações, cada vez tem buscado me inserir no que tange essa questão da publicação. Tá certo, professor. Muito obrigada pela tua participação. Até o próximo encontro. Eu que agradeço. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada. E se você quer saber mais, a tese de doutorado do Cláudio Rota está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições do nosso programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana pela TV e pela FM 103.3. Até lá! Thank you.